Oceano Atlântico, Brasil. A semana passada vimos 3 dias intensos em que estava o Supremo Tribunal a julgar o suposto tentativa de golpe de Estado e Jair Bolsonaro, como sabemos, o ex-presidente é a figura principal. Carrega em si toda este fardo. Como é que está a encarar este processo? Está a acompanhar e também, como falamos da igreja e política, ali estamos a ver um movimento das igrejas evangélicas a apoiarem a extrema-direita. Qual é a tua leitura e qual é a tua opinião sobre isto, o Brasil? Bom, a minha opinião é que o Brasil, seja qual for o desfecho que esse processo vier a ter, vai ter cisão. Vai ter cisão. E porque aquilo que estamos a acompanhar, agora, muito mais, os movimentos estão a surgir em favor do Bolsonaro. E o grupo do Lula da Silva também está ali a calcinar, a fazer ou a dar força para que o tribunal, justa ou injustamente, condene o Bolsonaro numa pena superior a 20, 30 anos. E isto não será bom para o Brasil. Agora, o Bolsonaro, como se sabe, geralmente a direita professa. A direita é cristã. Uhum. A direita respeita e reconhece reconhece a existência de Deus. E isso tudo a entrar em cena, igreja, sociedade civil, apoiantes, mesmo que sejam extremistas, vai arrebentar o Brasil. O meu receio exatamente é este. Não sei o que desfecho será dia 12, dia 15 de setembro, Dia 12. Dia que 12. haverá o julgamento, mas eu estou com um receio de que o Brasil vai se arrebentar. E o Brasil é um país também vulnerável como o nosso, populoso, mas com muita debilidade social, e aquilo vai ser aproveitado para deitar abaixo todas as conquistas que foram conseguindo até aqui. No entanto, não é um bom cenário a prever. Espero bem que haja ponderação, espero bem que os juízes sejam, de fato, iluminados para encontrar o meio termo, até porque a própria matéria em si não foi concretizada, e depois está-se falando de um ex-presidente. Portanto, o Brasil não é exemplo, porque quem também está no poder hoje já foi um ex-presidiário. Portanto, não sei o que é que ele pode argumentar quando ele foi também preso. E esta escolha de rixa, de vingança, é que, de facto, produz efeitos negativos na sociedade. E nós aqui não nos esqueçamos que nós só chegamos até aqui também justamente por causa do revanchismo, né? Em que a entrar, a empurrar e a dizer ao outro. Nós não queremos isso. E o Brasil, a acontecer, tanto Lula como o Bolsonaro, eu penso que deveriam ser convidados, o tribunal que devia fazer é chamar essas duas figuras para se conciliar, para se apertar as mãos, porque essas acusações não emprestam qualquer valor para uma sociedade que se quer, que se pensa civilizada ou se quer desenvolvida. E aquilo que está acontecendo no Brasil, eu estou com medo porque o desfecho será muito, muito negativo, e a olhar para os movimentos, quer dizer, os cristãos, ou seja, os membros das igrejas vão ter que dobrar os joelhos para orar, pedir que o Bolsonaro seja salvo, e os petistas vão ter que fazer barulho para ver se os juízes condenam o Bolsonaro. Isso vai ser muito difícil Mas de agora, sugerir. sim, só para acrescentar mais e irmos para outro tema, é que olhando para o Brasil, amigo Anselmo, lá a separação dos poderes funciona. O Lula em nenhum momento fez acusações, ou melhor, digamos, interferiu no processo judiciário. Em nenhum momento Lula interferiu. E esse mesmo juiz que agora a esquerda, aliás, a direita, uma parte da direita tende
a incriminar ou condenar, denunciar de ser ditador, está a conduzir mal, se vamos verificar, está-se a respeitar todos os critérios que a jurisprudência recomenda ou orienta. Os acusados têm direito à defesa, tiveram tempo suficiente para apresentarem materialmente as suas inocências, existem a parte acusatória que apresentou material concreto, os aliados principais de Bolsonaro abandonaram Bolsonaro, desvendaram todos os segredos havidos ali, não é? E por outra, amigo Anselmo, eu quero te ouvir novamente. eh, o, a igreja no Brasil, os crentes estão a ser, parecem ser manipulados, não quero afirmar, porque eu não estou lá, não vivo lá, eu estou a fazer leitura de fora. Mas há pastores que estão a distanciar este elemento de que se está a dizer que existe perseguição religiosa, nenhuma igreja está a ser fechada, ninguém está a ser impedido de ler a Bíblia, ninguém está a ser impedido de pregar a palavra. Que perseguição religiosa é esta? Portanto, existe aí um grupo político que está a procurar utilizar os cristãos, a fé cega dos cristãos, para apoiar politicamente Bolsonaro. Agora, bom, tu és um politólogo, fizeste aqui uma leitura muito interessante dizendo que aquilo vai haver cisão. Mas esta cisão, será que vai levar mesmo a uma guerra civil? Ou o que é que vamos ter ali? Não, Val, para criar uma estabilidade num país não precisa de guerra civil, porque basta aquilo fazer uma romaria para um lugar qualquer, vai provocar danos. Agora, eu também ouvi especialistas, até brasileiros, que não estavam de facto satisfeitos com a posição do próprio juiz, relator, parece que é ministro, qualquer coisa parecida. Sim, eles chamam ministro. O juiz conselheiro lá chama-se ministro. Exatamente, pelas suas, quer dizer, não é por aquilo que ele tem de fazer, é a sua personalidade mesmo em si, a sua personalidade, que é Uhum, muito contestável. Parece que há posicionamento que ele tende. E depois, o presidente Lula não precisa de acusar, mas ele anteontem proferiu um discurso muito perigoso, quando uhum. tratou diretamente o Bolsonaro como sendo traidora da pátria. Isto é muito grave. O que ele deveria fazer é cair no silêncio e deixar que a justiça faça o trabalho. Faça o seu Mas trabalho. quando ele também toma posicionamento, quando ele convoca manifestações de apoio para que os do Bolsonaro fiquem cada vez mais reduzidos, isto é uma interferência. E ele, na qualidade de chefe de Estado, não precisa orientar, só mesmo aquela posição ou aquela tomada de aquela expressão já influencia muito naquilo que é o processo. Por isso que eu dizia que o tribunal, perante este cenário todo, em que o próprio Lula também não é, um exemplo pelo facto de ter sido já condenado, e eu sou daquelas pessoas, eu confesso publicamente, peço desculpa, eu não Uhum, gosto de regressados. uhum, Alguém que acaba o seu mandato, que vá de vez. Não gosto de regressados. Disse-o na altura do Lula e disse também na altura do Trump. Não gosto de regressados. uhum. Porque as pessoas que depois regressam para o poder vêm sempre com algum bichinho na coluna vertebral, a tendência de se vingar. É de se vingar. Não é por acaso que a América está com muita dificuldade, porque as medidas são tão drásticas, mas o mandato anterior foi suave. Por que esse mandato está sendo muito ríspido? Quer dizer, é a questão do poder. O regresso nunca é bom. Agora, Brasil é uma sociedade, não diria cosmopolita, mas é uma sociedade é, muito heterogênea. Uhum. tem muitas, tem muitas vertentes.
tem Uhum. muitas tribos, quer dizer, é uma mistura de muitas coisas. E quando aquilo não 200 se e, consegue, 200 e tal milhões, 240 e tal milhões de habitantes. 200 milhões de habitantes, e quando não tem uma capacidade de heterogeneidade, é muito complicado. Hum. Porque veja, por exemplo, o que pesa na balança. O que o Lula tem, o que o Bolsonaro tem em termos de apoios. É muito forte. Por isso é que nessa altura não convinha era pegar os dois, conciliar-se e os dois retirar-se da política. Retirar-se da política. Que o Lula não seja mais candidato também. Está vendo? Hum. Porque ele já está a ensaiar o discurso como se vai recandidatar no próximo ano. Bom, ele tem o direito, né? A Constituição lhe dá esta prerrogativa. Mas, desculpe, Álvaro, o direito tem, mas não tem também limites. O que ele acha que tem que fazer agora, o que não podia fazer? Não tem mais, quer dizer, 200 milhões, não tem mais ninguém com capacidade. Está a Agora, ver? os seus correligionários depositaram confiança nele e ele vai avançar, não é? Mas sabe por que acontece? Porque ele depois abre facilidades. O Lula é um da esquerda, mas muito liberal. Não fiscaliza, não controla, enfim, as coisas vão andando assim, a maneira que ele entende, e ali Mas ao também as menos, pessoas se aproveitam. mas Se ao menos aproveita porque ele. quando ele governou bem o Brasil. Não houve um governo melhor que o governo de Lula. Tirou Mas muitas também famílias da ouvimos, pobreza. não, mas também ouvimos o que ele foi provocando nos outros países. Aqui em Angola nós temos uma consequência. A Odebrecht, o que nos provocou? Mas a Ok? Odebrecht era Lula ou era o antes Lula? Era antes Não, Lula. não era Lula. Não, a Odebrecht antes Lula. Não, Porque foi mesmo no mandato O Lula foi no entra em mandato do 90, Lula. o Lula entra em 2022. Quem precedeu o Lula era como é que é, o Itamar Não, Franco, o Lula já tinha estado, depois entrou a a Rousseff, Dilma. a Ok. Dilma, que terminou com o Michel Temer, qualquer coisa, o Temer. O Temer. Sim. Portanto, tu dizes que os A estragos que a Odebrecht, Odebrecht a faz, Odebrecht, a Odebrecht, sim. a Odebrecht, a Petrobras, a Petrobras, a Odebrecht, Uhum. são instrumentos que o Lula teve de apoio que mandava para todos os países, Angola, Moçambique, até Portugal. Chegou até Venezuela. Uhum. Chegou até em Cuba. Quer dizer, é uma forma de trabalhar que não é muito. Por isso aqui teve o problema que teve, mas também ninguém conseguiu refutar que não provocou danos nos países. Por que Moçambique correu ao Odebrecht, aqui agora também correu ao Odebrecht? Portanto, são situações que são muito mais geridas. Mas quem somos nós para poder fazer a avaliação se os brasileiros dizem que o mandato foi positivo porque conseguiu construir universidade para os negros, conseguiu dar comida aos pobres? Sim. Não, É, porque, Anselmo, se nós observarmos, o Brasil, desde os anos 70, desde a queda do fascismo, não houve um governo melhor que o do Lula. Tudo bem, por exemplo, o Lula foi condenado, mas até hoje nunca se provou a tal dita. O crime de Lula não existe. E o juiz que o tinha condenado, que agora é senador, tornou-se senador para se proteger, portanto, está a maus lençóis, deixa de ser senador, vai para o tribunal. Porque o próprio juiz é um falcatruador que não pode imaginar, tem problemas que não pode mas o Lula, até hoje, não se consegue provar que ele, de facto, supõe-se, fez-se todo tipo de investigação, não se encontrou um fio de cabelo de que Lula cometeu crime, da qual foi denunciado, Anselmo. Agora, Álvaro, ele, sim senhora, tirou muito povo negro da pobreza, essa tirou questão, muito pobre. Sim. essa questão da corrupção é muito complexa, porque nós aqui em Angola temos pessoas que não tinham nada, hoje são milionárias, mas quando você for, não tirou nada. Nada. Temos o Sócrates de Portugal, não tirou nada. Temos aqui os Manuel Vicente, não tiraram nada. É a complexidade da política. Quando a política mistura-se com a economia, Uhum. então isso torna-se muito mais complexo ainda, porque depois eles
colocam em sítios muito complexos. Uhum. Aqui mesmo estão a julgar o general Cupeli para o general Dino. Não sei o que vai dar. Está vendo? E nós aqui estamos a sofrer, estamos a ver eles a roubar, mas amanhã, quando for ao tribunal, não se vai provar. O próprio João Lourenço, quando sai da pena, que não tirei nada. Mas o homem está rico. Quer dizer, isto aqui é muito complexo, Mas Álvaro. Eu não defendo. O Copelipa é previsto que vai ser absolvido, porque já se diz, por exemplo, o Clube Capa já escreve que o juiz Leonardo ou Joel Leonardo. Leonardo. Leonardo, sim, obrigado, foi destituído das suas funções porque, aliás, por influência do Copelipa. Estás a ver? Está escrito, né? Mas assim, na minha plena consciência, vou dar por certo que ele é mesmo inocente, pá. É como o Álvaro, coitadinho, como Condumula, como coitadinho e tal. Não é. Portanto, é aí onde está a própria complexidade. Agora, há uma coisa que o Lula tem vantagem, é de facto Hum, essa componente social que ele de facto foi muito ativo. pois. Eu também defendo que quem trabalha tem que comer. Se ele de facto conseguiu fazer aquilo que nunca ninguém tinha feito no Brasil, conseguiu combater a pobreza, combateu a fome, conseguiu construir universidade para pessoas que eram discriminadas aos negros e hoje estão a dar carta no Brasil, fez bom trabalho. Para mim, fez bom Uhum. trabalho. E se ele termina por aí, o nome dele fica cravado. E ele insistindo nisso, vai também alimentar essa tal componente de que pá, há muito gosto aí, por isso é que eles costumam roubar. Quer dizer, mancha na mesma a sua imagem que devia ser protegida. Eu sou daqueles que devem proteger a imagem de quem tenha feito bem. Ele fez Hum. bem, no global. Agora, você tirou um apartamento, mas isso é para julgar, eu não seria assim. Para quem trabalhou, deve merecer alguma coisa também. Por causa É um da, apartamento que para nós da seria dignidade. T3, não é? Ou seria um T3, uma coisa assim, uma coisa. Veja só onde estamos a chegar. Então, mas Sim. alguém trabalha, movimenta tantos bilhões e tem um T3, é problema. Não pode ter T3, então vai ficar aonde? De Né? facto, de facto, de facto. Amigo Anselmo, Estados Unidos, o presidente Trump continua a fazer as suas e quer já escreveu história. Fica na história, vai se ler em cursos acadêmicos e por aí fora, não só nos Estados Unidos, no resto do mundo também, acredito, vão colocar uma página ou não de Donald Trump. Ele muda o apelativo do Departamento da Defesa, ou melhor, muda a função do departamento que era da Defesa, agora torna-se Departamento da Guerra. Portanto, quando tu mudas a função, a missão de um ministério, sai do Ministério da Defesa para o Ministério da Guerra, isto é de facto uma decisão estratégica muito séria. O que é que poderá estar por detrás? Será que ele está pronto para fazer guerra onde ele quiser? E ele é um candidato a Prêmio Nobel da Paz. O porquê que ele agora cria um Ministério da Guerra? Bom, isto equivale ou equipara-se a um ministro da Defesa, que geralmente é administrativo, tem que andar de fato e gravata, e o dia que ele dispensar o fato e gravata, colocar a farda e patente, é porque alguma coisa está em iminência. Aquilo é mesmo sério. A guerra está em iminência e o mundo está, de facto, polarizado, porque eu volto na questão anterior da própria do próprio ponto em que a América se encontrou. Porque a América hoje conseguiu construir aquilo que construiu, o império está ali, mas a América também alimentou aqueles que ontem pareciam ser bons seguidores, bons delfins, mas para cada componente material, cada componente do interesse, fingiram que também estava a comungar com os valores da América. Uhum. E não foi bem assim. Eles sempre foram táticos e muito conservadores, coerentes com os seus princípios, com os seus valores que defendiam. E o Trump
entra com um discurso muito doce de querer fazer paz para o mundo, de querer acabar com os conflitos, porque não queria se envolver na guerra. E a Ucrânia deu-lhe uma lição e custou também humilhação ao Zelensky pela primeira vez de encontro, porque ele pensava que o Putin era amigo dele. E por esta consideração de amizade, por causa do interesse que tinham em comum, pensava que aquilo devia remover o Putin do seu princípio. E queria aproveitar esta amizade com o Putin para se isolar da China e Coreia do Norte. Uhum. Coisa que depois não veio acontecer. E a semana passada viu aqueles abraços dos 3 líderes, China, Coreia do Norte, Índia. Índia, são 4, Índia e a Rússia, lhe colocou de facto uma questão de preocupação iminente, porque ele tem que fazer alguma coisa, porque o que está em causa agora é a hegemonia. Mas, Anselmo, eh, de facto, aqui o Trump, ele provocou muito e os próprios americanos hoje não estão contentes com o Trump. Vamos admitir. Em qualquer evento público que ele vai, o público está a boar. Bu! Foi ontem, antes de ontem, no evento do tênis americano, não é? Um dos maiores eventos desportivos. Lá também o público não gostou da presença do Trump. Portanto, é a sua política contra os imigrantes e não só. Está a pôr a Guarda Nacional dentro das cidades. Desprezou primeiro a Europa, não quer dar financiamento para a NATO e por aí fora. Essa sua política que foi, digamos, negada, foi, como é que se diz? Derrotada. Anulada, sim, foi anulada abortada pelo a Corte Suprema das, como é que é? Das taxas aduaneiras que ela andou a estabelecer, a definir para o resto do mundo. Portanto, estamos a ver aqui um Trump que está a falir no seu próprio programa de governo no primeiro ano. Só estamos no nono mês. Portanto, é um programa falimentar. E o resto do mundo, ele mexeu com o resto do mundo. Agora, é como disse o Lula, o Trump foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos e não para ser o capataz do mundo, não para ser o xerife do mundo. Uma China, uma Rússia não vão aceitar, em modo nenhum, depois a histórica Segunda Guerra Mundial, não vão aceitar, a modo nenhum, com toda a capacidade, toda a potência que eles têm, que a América vai e começa a ditar regras de lhes tratar como se fossem menininhos. Portanto, o Trump jogou muito mal, está a jogar mal, penso eu. Não sei se o Trump tem que continuar com a linha dura ou é melhor ele jogar na diplomacia, dar um passo atrás e rever a sua estratégia. Anselmo, a Europa não está em condições de entrar naquela guerra se não for com o próprio Estados Unidos. E os Estados Unidos não querem entrar naquela guerra, embora que Biden mandou dinheiro, mas o Trump sabe que não pode entrar naquela guerra. Então, o que é que se está a fazer? O porquê essa desordem mundial? Por que criar essa desordem? Se os outros se unirem, Anselmo, estou a ser longo, mas permita-me dizer isso. Se os outros de facto consolidarem essa unidade deles, os Estados Unidos não têm como vencê-los. Haverá um estrago forte, mas os Estados Unidos não têm como vencer o resto do mundo. Será como uma Alemanha. Na altura, a Alemanha era forte e vimos como é que a Alemanha foi reduzida. Será que os Estados Unidos poderá mesmo estar pronta a enfrentar as surpresas dos chineses, surpresa da Coreia do Norte e a surpresa que a Rússia também pode trazer? Anselmo. Bom, Hum. praticamente o Álvaro disse tudo, né? Eu só tenho que corroborar com aquilo que você disse, porque eu assino por baixo. Mas ainda volto à minha tese inicial. Eu, quando dizia que não gostava e não gosto nada de pessoas que regressam ao poder, é Regressados. justamente por causa disso.
Por quê? Porque quando as pessoas ficam no poder e depois vão para casa e começa agora a criar um espírito crítico com o outro que está no poder, pensando que ele é mais fofinho porque ele não está fazendo alguma coisa. E foi exatamente isso que iludiu o presidente Trump. O Trump, se pelo menos tivesse dado continuidade e corrigir com algumas vírgulas ou aspas em outras áreas de interesse do americano, era outra coisa. É que ele veio a disparar. Veio a disparar. Veja por exemplo, Uhum. Uhum. a guerra que ele criou com aquela Universidade Histórica da América. Sim. Quer dizer, era quase impensável. Era quase impensável. As tarifas que ele meia volta estava a falar. A deportação de americanos, de origem, não sei de onde. Isso tudo mexe com o emocional. Uhum. E o apupo não foi por acaso, porque vê-se que a imagem está desgastada. E uma coisa mais, os americanos não gostaram do gesto de convidar o Putin em Alasca. Em Alasca. Não gostaram. E não gostaram mais ainda por outro motivo. Convidar o Putin a andar no limusine presidencial do americano. E depois não resolve o problema. Aquilo que eu lhe disse que ele pensava conquistar o Putin para isolar a China. Mas a China é um gigante há muito tempo. E que ele tornou gigante é o próprio americano, porque o americano foi sempre o fornecedor do know-how, da tecnologia, de tudo. Mas o que o mundo esperava é que houvesse, de facto, responsabilidade e respeito mútuo entre as nações, entre as potências. A Rússia devia ser, no início, travada para que não entrasse nessa loucura de guerra. E eles tinham capacidade de o fazer. A Uhum. China, a América podia persuadir a Rússia para não entrar. Porque a Rússia também, neste conflito, vai sair muito enfraquecido. E não lhe interessava, se calhar. Portanto, agora o que ele tem que fazer? Tem que fazer aquilo que o americano gosta de fazer, de ver. Não sei se o Álvaro já lê o comportamento do americano. Sim. Ele é agressivo. Uhum. O americano é agressivo. Sim, sim, E ele sim. está-se a obrigar a revogar aquele estatuto que ele trazia de ser nome da paz. Não, também porque ele já compreendeu que não vai ter, não Estás é? a ver? Ele já compreendeu que não vai ter, a única coisa que lhe resta é mesmo avançar. Estás a ver? Mas ele se não tivesse se precipitado em muitas ocasiões, sobretudo criar guerras onde não devia existir, com o Canadá, com o México, com a Índia, com a China, não precisava disto. Porque se ele viesse com um espírito conciliador, um espírito que pudesse abraçar as outras potências, esses em conjunto podiam conseguir persuadir a Rússia. E porque a Rússia estava sempre a dizer que quem lhe provocou a guerra era o Biden, está a perceber? Hum. Então, era fácil dizer assim, não, o Biden já não está cá, mas você também não pode mais continuar a fazer guerra, porque senão eu, América, a China, a Índia, vamos te engolir. Está vendo? Uhum. Portanto, os mercados da China, da Rússia e os mercados fiéis da Rússia é a Índia e a China. A China. A Europa lhe provocou um dano terrível, com sanções por aí fora. Então o homem tem que ter um escape para respirar. É preciso que se repense, porque esta transformação do Departamento de Defesa para o Departamento de Guerra, eu penso que vai cair em algum lado. Vai cair em algum lado. E é bom que nos preparemos, mas seria bom também que houvesse, de facto, responsabilidade para os que dirigem as grandes nações. Eu não vejo a China como uma ameaça iminente. A China exibiu aquilo que ela conseguiu produzir. A China foi sempre pacífico, nunca se meteu nas guerras. E Sim. porque ele quer ser o líder. E para ser líder precisa de ter, de facto, cautela, Uhum. responsabilidade
e uhum. ter esse espírito de tolerância, de dialogar com os outros. E a China está a conseguir. Está a ver? Então, daqui a pouco todos nós vamos seguir, vamos nos adequar com a elegância chinesa, né? Porque Xi Jinping é muito elegante. Epá, espero que o espírito que tem apanhado nos últimos dias não lhe persistam. Mas ele é um gentleman. É um É um gentleman. gentleman. É um homem muito elegante, muito dialogante, não fala Uhum, muito, mas é muito eficaz. Mesmo uhum, que ele provoque. Veja, por exemplo, a resposta que ele dá com a América, por exemplo. Não são respostas agressivas. Ele diz, pronto, se ela quer assim, então também nós vamos ter que fazer aquilo. Está a perceber? uhum, uhum, Então, uhum, nós precisamos desses líderes carismáticos, líderes inteligentes, que não sejam explosivos, não sejam líderes com raiva, com rancor. Porque mesmo aquilo que se passa na América é um pouco caricato. Nunca na América um presidente perseguiu o seu antecessor. Mas está a acontecer. sim, quer levar a tribunal o Está a Barack Obama. acontecer. É tal coisa que eu não gosto na minha vida. Tanto do regresso como aqueles que manifestam ingratidão quando ascendem ao poder. Porque quando o povo te elege, é para você resolver o problema do povo, não para você provocar problemas. Está Amigo a ver? Anselmo, desculpa lhe interromper. Quando À fala do vontade. Obama, tem uma figura muito contraditória, e até por acaso é feminina, porque eu não gosto de falar mal das mulheres, mas esta Gabbard, não é? A atual diretora dos serviços de inteligência, que um tempo era democrata, já tinha tentado, não sei se era com a Hillary e não conseguiu, nas primárias foi derrotada. Depois tentou concorrer contra a Kamala, não conseguiu, foi derrotada, desistiu de primeira, depois tornou-se assessora do Trump, sempre a procurar poderes. E já quando Obama tinha sido eleito, esta senhora, mesmo sendo democrata, sempre se implicou contra Obama. E é ela que vem depois dizer que não, o Obama inventou história, que os russos não estavam implicados na vitória de Trump e por aí fora, que a administração Obama, sabemos aí a história. Esta senhora, se fazes presente, por que que ela joga esse tipo de carta? Esta senhora, o que é que ela quer? Em todo caso, também quer poder, quer ficar na história, porque o grande problema aí para Obama é esta senhora e não Trump. Não, o problema dessa gente é que, primeiro, é obsessão. Mas aquela senhora também eu lhe acompanho, tem um pendor muito forte de racismo. Hum, Ela trata o Obama como inferior, por isso é que ela aproveita este cargo que o Trump também preconceituoso lhe cedeu, que é para poder trazer tipo desmentido do comentário, mas aquilo é uma verdade. No entanto, essa gente é como em toda parte. Você vê que as pessoas que às vezes mudam de camisola tornam-se mais radicais para atacar onde saiu, né? É uma uhum, questão de consciência, é uma questão de posição. Ela pensa que atacando assim o Obama pode ganhar espaço nos republicanos e um dia voltar a candidatar-se, porque o sonho dela é ser presidente da República, dos Estados uhum. Unidos, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. São aquilo que nós chamamos de tretas, são pessoas que não têm caráter e às vezes buscar aliado desta maneira pode provocar mais danos do que espera. Veja, por exemplo, o neto do, do ex-presidente que foi assassinado na América, quem foi? Que está no O Departamento de Kennedy. Saúde, o Kennedy. O que é Uhum, que ele está fazendo? Está vendo? Ele teve que virar costa ao seu partido natural, uhum, democrata, em troca de um cargo que não está dando, de facto, nenhuma importância. Tanto que havia um programa, tanto no tempo do Obama como no tempo do Biden, porque, veja, a América é um capitalismo um bocadinho selvagem, muito agressivo. É que a componente social é quase esquecida. Você não pode ser uma superpotência assim, mas as pessoas morrer por falta de assistência porque não têm dinheiro.
Não pode fazer isso, né? Eu, pelo menos, penso assim, porque a vida, sobretudo quem se coloca na capa da defesa dos tais direitos fundamentais, a vida é um direito inalienável, um direito principal. Hum. Quando você não protege a vida, não está a fazer nada. Como é que as pessoas só têm que pagar quando estão doentes? E aquele que não tem possibilidade, como é que fica? Morre. Então, isto aqui é, são destas falhas que os homens podem criar e a ambição de fazer dinheiro e de ter dinheiro, mas que depois se esqueça que um dia que morrer não leva absolutamente nada, é que leva à falência de certos estados. Hum. E a América é, tem uma vantagem porque há muita produção e há muita arrecadação de receita. Se fosse como um Estado como o nosso, enfraquecido, que não produz, não tem indústria, não tem nada, já iria falecer uma vez. E depois, ainda está com um poder da força do dólar. E Uhum. é aí onde de facto reside a grande disputa. O dólar, quando um dia sentir uma concorrência forte no mercado internacional, aí vamos ver a América como é que vai respirar. Uhum. Ok, ok. Amigo Anselmo, eu já lhe roubei muitos minutos, não é? Era previsto para estarmos aqui 1 hora e meia Não, não, tá, e tá, tá à vontade, ok, tá à vontade. ok, e sei que depois está com um outro compromisso. E quero desde já saudar o mais velho, aí William também. o William Toné, que hoje até ele escreveu para mim, mandou-me um artigo que ele escreve sobre Moçambique e isto terei que lhe convidar para virmos falar um pouco de Moçambique, porque ele Ok, domina bem o dossiê ok, de Moçambique. Eh, domina. Sim, sim. Então, amigo Anselmo, eu quero lhe dar 5 minutos, 2, 3 minutos, aqueles que puderes, para as últimas considerações, sabendo que estamos num período muito interessante aí da UNITA. Brevemente vai se anunciar as aberturas das candidaturas e esperemos que tudo corra bem. Muito obrigado pela oportunidade. É para dizer que a UNITA já está quase habituada. A UNITA vai para o seu 14º Congresso Ordinário, que é coisa muito impressionante. A UNITA, desde 2003, que traz para o mercado a experiência de múltiplas candidaturas. Acredito eu que o Congresso vai ser bem, da parte da UNITA está tudo bem, está tudo assegurado, e só esperamos que não haja interferência, como é habitué, mas também o povo está muito maturado, não vai permitir mais aquela brincadeira que aconteceu em 2019, com a anulação de Congresso, sem respaldo legal, simplesmente por abuso, porque alguém não queria que o Geraldo Alberto fosse candidato às presidenciais. Portanto, nesta altura, eu penso que temos todas as condições criadas. Há vantagem porque o povo também dá este apoio, embora não vote, mas manifesta o apoio porque o povo quer que o Geraldo Alberto volte a ser candidato presidencial, porque é a ele que o povo quer que seja futuro presidente da República, proximamente. Então, a isso nos pode, de facto, levar a trabalharmos, mas a termos muitas cautelas sobre as notícias falsas que vão surgindo por ali. Quero também já tranquilizar o Álvaro que está distante, que há muita informação que corre por aí, aquilo não é verdade. A verdade é Uhum, que a UNITA está unida, a UNITA está forte, a UNITA está firme, a UNITA vai uhum, para o Congresso para consolidar a posição, porque os militantes da UNITA, os membros da UNITA, a sociedade civil e o povo angolano no geral têm uhum. noção do objetivo maior que tem que ser alcançado. Por isso, tudo aquilo que vai surgindo é uma produção de uma outra ala lá nos gabinetes de ação psicológica que tenta distrair as atenções do povo angolano. Mas a UNITA está bem e recomenda-se. Ok, muito obrigado, Anselmo. A UNITA está bem e recomenda-se. Estivemos aqui 1 hora e 40 e tal minutos, muito abundantes. Já foi, o tempo foi rápido de passar. Sim, 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 sim. Epá, quando se está com
quando está com um bom politólogo, um que tem conteúdo, o tempo passa e não se dá conta, né? Muito obrigado Eu da até sugeria, participação. se amanhã a UNITA ganha as eleições, que a UNITA indicasse para ministro da Informação ou porta-voz do governo da UNITA, né? Não, na verdade, o meu grande desejo, Álvaro, vou lhe confessar, o meu grande desejo é só ver a UNITA a ganhar as eleições, a governar, Uhum. e eu posso morrer no dia seguinte, estou à vontade. O importante é que a UNITA chega no poder. A UNITA chega ao poder. Ok, Se no ok. dia seguinte, 24, 48, eu morro, missão cumprida. Isso de cargo não me preocupa e não sei se vou precisar de cargo. É verdade. Ok, ok, ok. Então vamos deixar que os militantes da UNITA e os apoiantes, simpatizantes, estejam nesse espírito para que em 2027 se veja então essa alternância política acontecer. Muito obrigado, Anselmo. Estamos juntos e veremos nos próximos dias. Um Eu chique que coração. agradeço ao Álvaro, ao canal Benhaja, e quero lhe saudar com toda propriedade e até um grau de intimidade para também transmitir o abraço à família. Muito obrigado e estamos juntos. Caros Muito obrigado. amigos, estivemos aqui com o Anselmo Condomula, o ministro do governo Sombra da UNITA, e esteve cá a trazer a sua opinião, a sua leitura dos factos, da própria política ao nível também internacional, não só angolano, e foi muito bom. Uma pessoa muito rica em conhecimentos e tem muitos dados para fornecer e futuramente, seguramente, a dinâmica assim vai exigir, teremos ele aqui várias vezes para nos atualizar sobre a dinâmica dentro do partido e não só também os assuntos do país. E auguramos que se a UNITA vença, ele faça parte do governo da UNITA.